Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast dessa semana. Um resumo aí que a gente faz da nossa mensagem do domingo à noite, né? Que foi ontem à noite. E aí eu quero compartilhar com você, para você já estar muito preparado para quando você for amanhã ao seu GC, você revisar essa mensagem, revisitar aquilo que a gente pôde refletir junto. E aí eu quero perguntar para você: você sente sede? Como é que é o seu consumo de água? O que isso tem a ver pra gente e de que maneira isso influencia na nossa vida? Eu queria muito pensar com você durante esse tempo. Fica comigo até o final, né? Compartilha para o máximo de pessoas que você puder, envie nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos do GC. É muito importante que todas as pessoas possam ouvir essa mensagem. Nós somos, enquanto seres humanos, né, formados, dentro da nossa composição, boa parte é água, né? Mais de 50%. No adulto, cerca de 60% do nosso corpo é composto por água. No recém-nascido, por exemplo, essa quantidade pode atingir entre 74% e 80%. A falta de água no nosso organismo ela é capaz de gerar até doenças. Né? A água é algo que nos remete muito à vida. Por exemplo, quando alguém está procurando vida em outro planeta, a primeira coisa que ele procura é água, para que a vida seja possível. Você pode escolher muita coisa que você vai comer, mas a água é fundamental. Se você for vegano, você precisa de água. Vegetariano precisa de água. Carnívoro precisa de água. A água é a fonte, fonte de vida. E Jesus, não à toa, ele se coloca, né, ele faz essa comparação em alguns momentos dele como a fonte das águas, né, como uma água viva, por exemplo. Né, o salmista fala que há um rio cuja fonte, né, sai do trono de Deus. E esse rio simboliza o próprio Jesus. Né? E quando ele está conversando com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, verso 10 e 11, Jesus fala assim, ó: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água. O Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ou seja, Jesus estava falando sobre ele mesmo. Para a gente é muito fácil perceber isso porque a gente vive um outro período da revelação. Mas para aquela mulher, ela não estava conseguindo entender o que Jesus queria dizer. E lá em Apocalipse, né, João, registrando a revelação, ele fala assim, ó: disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, Jesus está se colocando como essa água, né, que é capaz de nos saciar eternamente. Algumas semanas atrás eu falei com os irmãos sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. Né, que o pão, o corpo dele é o verdadeiro alimento, é o alimento que sacia plenamente. E aí Jesus está falando aqui sobre ele ser também a água, algo tão elemental para a gente. Lá em João, no capítulo 7, tem um texto que eu gostaria muito de ler com você, é um desses textos também. No último, mais importante, João capítulo 7, verso 37 e 38. Se você estiver com a sua Bíblia, abre aí, você pode acompanhar junto comigo, ou se você não estiver, pode só me ouvir, se você estiver aí no teu carro, no sofá da tua casa. Mas o mais importante é você pegar esse link dessa mensagem e enviar para o máximo de pessoas, principalmente da nossa igreja. Todo o conteúdo que a gente está gerando é voltado para a nossa igreja, né, para abençoar e para passar a visão daquilo que a gente acredita enquanto IBM. Por isso é muito importante que todo mundo da nossa igreja ouça. E aí João capítulo 7, 37 e 38 fala assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu quero pensar com você aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus supre as nossas necessidades mais óbvias, irmão. Mais óbvias. Olha só, lá no verso 37, ele começa falando assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você sente sede? No primeiro momento, Jesus apresenta uma necessidade
que é comum a todos nós. Jesus tem uma pergunta muito óbvia, afinal de contas, quem de todos nós aqui não sente sede? Existem algumas pessoas que com certeza sentem mais sede do que outras. Vocês sabem o quanto eu bebo água quando eu estou pregando, por exemplo, e quando eu estou produzindo qualquer coisa, de escrevendo, planejando, se eu estiver produzindo alguma coisa mentalmente, eu bebo muita água. Às vezes eu nem bebo tanto se eu estiver trabalhando fisicamente, mas se eu estiver pensando muito, eu bebo muita água, né? Então essa é uma pergunta óbvia, e existem algumas perguntas que eu posso fazer aqui, e elas são meio clichês. Por exemplo, alguém tem sede? Né? Se você está me ouvindo aqui, alguém tem sede? Vou fazer outra pergunta. Alguém aqui que está me ouvindo tem algum boleto para pagar? Alguém aqui tem discussão na família? Alguém aqui tem um amigo, um parente, alguém que ame, que precisa aceitar Jesus? Você gostaria de ver a sua família sendo transformada? Ou seja, são perguntas comuns. Perguntas que ficam no meio termo e caem em uma característica que todo mundo tem. E assim como a água, porque ninguém consegue viver sem água. Ninguém. Você já reparou que embora a gente não consiga viver sem água, a gente sente mais sede quando percebe que a água acabou? Eu não sei se já aconteceu com você. Quando a gente morava lá em Largo da Ideia, era água de galão, né? Agora que a gente tá morando aqui no Alcântara, é água encanada, e aí a gente botou um filtro na torneira, então a gente tem água ali o tempo inteiro. Mas, quando a gente morava lá em Largo da Ideia, era diferente, era do galão, e às vezes acabava a água do galão de noite, e a gente não tinha água para beber de madrugada. Meu irmão, com certeza daria sede só porque sabia que não tinha água. Se a gente soubesse que a água acabou, a gente ficava porque a gente ficava com ainda mais sede, a gente ficava com aquela vontade assim, de beber uma aguinha geladinha. Com certeza de madrugada a gente ia acordar com vontade de beber água. Por mais óbvio que seja, ninguém consegue viver sem água, mas a gente só percebe isso geralmente quando sente sede, e principalmente quando a água acaba. É exatamente a nossa experiência, a nossa relação com Jesus. Ninguém consegue viver com Jesus, irmão. Mas tem gente que só percebe isso quando o calo aperta, quando a notícia dói, quando as lágrimas enchem os nossos olhos. Quantas vezes achamos que tudo está bem só porque não sentimos nenhuma necessidade? Assim quando a gente sente sede. O apóstolo Paulo fala que quando eu sou fraco é que sou forte, mas a verdade é que essa afirmação ela também se aplica ao inverso. Essa é uma verdade inversamente proporcional, porque a maioria das vezes que nós achamos que estamos fortes, nesse momento é que estamos fracos, estamos dependendo apenas da nossa força. Essa é a diferença de um rico para uma criança. O rico acha que é forte por si só, e uma criança entende que depende de alguém para cuidar dela. Jesus faz uma pergunta óbvia, porque ele supre as nossas necessidades mais óbvias também. E a gente talvez só perceba isso quando a gente está distante dele. Porque é engraçado, ele nunca está distante da gente, mas às vezes a gente se distancia dele. Quer ver algumas outras perguntas óbvias? Você gostaria de ter paz no seu coração? Você gostaria de viver melhor? Você gostaria de não morrer? Parece simples, parecem perguntas simples e inalcançáveis, mas Jesus é capaz de fazer tudo isso com a gente, por mais óbvio que pareça, né? Jesus responde questões óbvias, mas ele nunca responde questões que não são feitas. Jesus não responde perguntas que não são feitas. A Bíblia fala, nesse capítulo que nós lemos, sobre a festa dos tabernáculos. Né? Se você voltar aí no versículo 1 e 2 desse capítulo que a gente acabou de ler, a Bíblia fala assim, e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Ou seja, a Bíblia está falando aqui, nesse contexto de João capítulo 7, sobre a festa dos tabernáculos. Lá no capítulo 12, no versículo 12, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, ainda em João capítulo 7, versículo 12 agora, 13 e 14, fala assim, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, antes engana o povo.
Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, ou seja, durante a festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Durante a festa dos tabernáculos, que começa lá no verso 1 e 2, ou seja, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E aí a gente já está lendo já no final da festa. E no último dia, verso 37, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O contexto que Jesus proferiu essas palavras era da celebração da festa dos tabernáculos. O que seria isso? Essa é a festa de 7 dias onde os judeus de todas as partes do mundo precisam se reunir em Jerusalém para acampar em barracas simples feitas de madeira e folha. O teto das barracas precisa deixar os céus à mostra. Elas precisam ser feitas artesanalmente, pois o mais rico dos homens habitaria na mesma casa da pessoa mais simples. E o propósito dessa festa era o seguinte: recordar o período de 40 anos que a família de Jacó peregrinou no deserto, ou seja, que a nação de Israel, a família de Jacó, os descendentes de Jacó, viveram no deserto. E também agradecer a Deus pela colheita que foi feita no ano que passou e clamar por chuva à plantação que estava se iniciando. Essa festa dos tabernáculos, onde eles construíam tabernáculos móveis, era para agradecer pela colheita que havia sido feita, mas também para pedir pela colheita que viria. Para pedir por chuva, ou seja, pedir por água. Lá em Zacarias, capítulo 14, versos 16 e 17, a Bíblia fala assim: então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subiram ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá para ele a chuva. Ou seja, Jesus oferece água para quem busca chuva, da mesma forma que oferece paz para quem não suporta mais viver em guerra. Qual é a sua necessidade mais óbvia hoje, meu irmão? Qual é a sua necessidade mais óbvia essa semana? Jesus não responde perguntas que não são feitas. Por exemplo, tem um momento que ele tá... Em alguns momentos a gente já vê isso, né? Que ele encontra um paralítico, que ele encontra um cego e ele fala assim: o que você deseja? Essa é uma pergunta óbvia. É uma pergunta muito óbvia. Mas ainda assim ele precisa que as pessoas falem. Não porque ele não conheça essa necessidade, mas porque a pessoa precisa reconhecer a necessidade do Senhor. Um lugar de carência, um lugar de necessidade, a partir de agora, seria fonte de bênção para quem estivesse perto. Jesus responde questões óbvias, mas ele não responde questões que não são feitas, irmão. Ele não responde questões que não são feitas. Ninguém consegue viver sem água. E parece que às vezes a gente só percebe isso quando a gente sente sede. E aqui, Jesus dá o segundo passo, né? Jesus dá a próxima etapa, que o que era necessidade se torna abundância. No verso 38, a Bíblia fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus usa as nossas feridas, Deus usa as nossas necessidades, Deus usa as nossas fraquezas para curar, para restaurar, para transformar outras pessoas. Paulo era perseguidor e escolheu ser perseguido. Pedro negou a Jesus diante de uma menina, mas confessou Jesus diante do Sinédrio. Talvez você esteja pensando em tanta coisa que precisa consertar para estar perto de Jesus, mas ele é justamente aquele que pode cuidar e transformar a sua vida. Não só para mudar quem você é, mas para mudar todos aqueles que estão ao seu redor, para mudar com quem você vive. Talvez a sua maior fraqueza vai ser o seu maior testemunho, meu irmão. Porque aquilo que era necessidade, a partir de agora, vai ser abundância. E eu não estou falando sobre prosperidade, não estou falando sobre coisas sobre nós, porque tudo que a gente alcança é para alcançar ao outro. Todo milagre que nós recebemos é para fluir sobre a vida de alguém. O problema é que, na verdade, a gente se comporta como torneiras. Você já parou para pensar qual é a função de uma torneira? Eu teve uma vez que eu escutei o pastor Felipe Oliveira pregando sobre isso, inclusive no encontro de líderes de juventude que teve há muitos anos atrás,
Aqui na nossa igreja, na Igreja Batista em Mutondo, eu era líder da Juventude Batista Gonçalense, então isso foi em 2015. A gente teve um encontro, tiveram pouquíssimas pessoas, e eu lembro que ele falou que a gente age como uma torneira. E qual a função de uma torneira? Parece que a função da torneira é derramar água, mas na verdade ela está ali para reter a água, ela segura a água. A torneira, ela não está ali para liberar, ela está ali para segurar, porque se fosse para liberar, ou melhor, se não fosse para segurar, era só a gente deixar sem torneira e a água jorraria normalmente. Nós somos como torneiras, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado para nós não fecharmos o acesso das outras pessoas para aquilo que tem sido derramado sobre as nossas vidas e nas nossas vidas. A sua missão é multiplicar, irmão, é fluir, é derramar o Espírito Santo sobre aqueles que estão à sua volta. Assim como aconteceu lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, quando Eliseu encontra com uma viúva, né, uma viúva de um dos seus discípulos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler o verso 2, verso 3, verso 5 e verso 6. Diz assim: Eliseu perguntou a viúva: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Meu irmão, aqui, tudo que estava sendo derramado sobre essa viúva era para que se derramasse também sobre outras vasilhas. Existe um princípio em a gente derramar daquilo que tem dado a gente a outras pessoas. Tem um outro momento quando Jesus encontra agora com os seus discípulos lá no caminho de Emaús. Olha só o que fala Lucas capítulo 24, verso 30, 31 e 32. Lucas 24, verso 30, 31 e 32. Fala assim: ó, quando estava à mesa com eles, ou seja, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ou seja, quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Existe um princípio aqui, no partir do pão, na divisão, do compartilhar daquilo que a gente tem recebido. Meu irmão, tanto financeiramente quanto espiritualmente, tanto você abençoando outras pessoas com aquilo que Deus tem te dado financeiramente, como também com a maneira como você tem recebido de Deus algo espiritual. A graça que estava sobre Noé alcançou também os seus familiares. Lá em Gênesis, capítulo 6, versos 7 e 8, a Bíblia fala assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Não foi a família de Noé, irmão, foi Noé. Então, às vezes algumas pessoas se questionam: por que eu estou tão desanimado? Por que eu não consigo avançar na igreja? Por que eu ainda sinto tanta sede? Porque você está tomando a água para você. Tudo que é derramado sobre nós é para a gente derramar sobre o outro. Chega um momento, irmão, que a gente fica carente, porque a gente pega tudo para a gente. Está na hora da gente se responsabilizar, porque aqueles que foram alcançados por essa água não somente serão saciados, mas eles transbordarão. Eles transbordarão como os rios que alcançam toda a nossa cidade. Romanos capítulo 5, verso 20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Você sente sede, você tem uma necessidade muito óbvia, muito básica. Entenda que Deus pode transformar a sua vida, mas a sua vida vai ser transformada quando você entender que precisa também transformar a vida daquele que está ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. E se você quiser colocar em prática, irmão, tá na hora de você convidar uma pessoa para estar amanhã em um dos nossos G6. Chama aí um convidado, né? Tá na hora da gente multiplicar o G6, tá na hora da gente alcançar mais pessoas, a gente alcançar mais a nossa cidade, a gente se espalhar pela nossa cidade. É muito importante que você compreenda essa visão. Nós recebemos algo e isso não pode parar em nós mesmos.
Que Deus abençoe essa semana. Eu estou orando por você. Participe de um pequeno grupo e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe.